Porque essas ideias não são do espiritismo, são da natureza. Tanto que esses dois padres eram padres, estavam pesquisando com a permissão do Vaticano, chegaram à conclusão de que houve uma comunicabilidade entre o pai daquele padre e ele, né? E isso de conhecimento do Pio XII. Então todos eles conhecem muito bem isso. Aí a gente vem mais para perto aqui do nosso tempo com o Papa Paulo VI. Eu até comentei com vocês que ele vivesse mais um pouquinho viraria espírita, mas ele já era. Porque o que é ser espírita? Né? O que é ser espírita? Ser espírita não é só frequentar uma casa espírita, estudar o espiritismo ali dia e noite, não é só isso. Né? Segundo o Evangelho, o espírita é reconhecido pelo esforço que ele faz para domar as tendências inferiores que ele carrega. Né? E a observação e o conhecimento da lei natural que o espiritismo revela. Então vamos a algumas definições do Papa nosso amigão, né? Que é o João Paulo II, né? O que era, olha como que essa questão aqui, ó, certamente se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar nos conhecimentos humanos. Então, como a igreja evoluiu em todo esse tempo e principalmente sob a direção de João Paulo II, que era uma personalidade inteligentíssima, um espírito evoluído, né, com uma clareza de pensamento muito grande. E ele, olha a definição dele para inferno. Quem aqui fez catecismo quando pequenininho vai até se surpreender, porque não era isso que a gente aprendia lá, porque eu também fiz e sei o que a gente aprendia e morria de medo de cair no inferno e ser queimada lá, né? Ficar lá no caldeirão do inferno. Olha só a definição de João Paulo II para inferno. Mais do que um lugar físico, o inferno é o estado daqueles que livremente e definitivamente se separam de Deus. É a falta de paz na consciência, né? É isso que ele está dizendo aqui, inferno. Ele não falou um lugar onde os espíritos vão para ficar sofrendo eternamente, como a gente aprendeu isso, né, em alguns tempos aí atrás. Não tantos assim, porque nós não somos, né, da época de Matusalém, né? Então, realmente, não tem tanto tempo, a gente aprendeu muito diferente. Mas não estava na direção de João Paulo II. Aí vem, diabo. Qual a definição de diabo? O mal quase personificado é provocado pelo diabo, que consegue se conduzir de tal forma, que consegue seduzir de tal forma a mente e o coração que nos faz perder o próprio sentido do mal e do pecado. Olha aí a influenciação, a obsessão, a fascinação que a gente aprende na doutrina espírita por parte de um espírito inferior. É o mal personificado, na condição de uma energia que influencia a mente de tal ponto que ela perde o próprio sentido do mal e do pecado. Quer dizer, uma pessoa fascinada por um espírito inferior, ela não sabe mais o que faz. Ela perde a noção de pecado, ela perde a noção do bem. Ela não entende mais nada. Ela está sob a influência de um espírito inferior. Isso para ele é o diabo. E é o mesmo que nós aprendemos no espiritismo. Purgatório. As almas do purgatório querem nosso bem, são amigas. Purgatório não é um lugar, mas uma condição de vida. Olha a mudança. Purgatório foi inventado pela igreja para colocar as almas pecadoras que não podiam entrar no céu. Elas não podiam ir para o céu porque elas não eram puras.
Mas para o inferno também elas não podiam ir, porque elas não eram tão más assim, eram apenas pecadoras, e porque haveria uma contradição naquele inferno que condenava as almas para sempre, com a bondade, a generosidade e a misericórdia do Pai. Como conciliar esse Pai amoroso que ensina o perdão com uma condenação eterna? Como pode alguém ensinar a perdoar se ele não perdoa? Né? Então havia uma contradição muito grande na igreja. Aí o que eles fizeram? Inventaram o purgatório, que não está presente na Bíblia em lugar nenhum. Não tem um item na Bíblia que possa endossar a ideia de purgatório. Não tem. Era céu e inferno, mas purgatório não tinha. Então eles inventaram essa ideia para que as almas ali trabalhassem em favor daqueles que necessitavam, tanto que João Paulo II falou, é um lugar, né, as almas do purgatório querem nosso bem e são amigas. O purgatório não é um lugar, mas uma condição de vida. Então eles inventaram essa situação para que aquelas almas pudessem ajudar as pessoas necessitadas, para que pudessem se redimir do mal que fizeram para poder entrar no céu. Aí criaram essa ideia, tanto que as pessoas vão para os cemitérios, no cruzeiro ou nas igrejas que tem esse cenário aí, esse local, para acender a vela para as almas do purgatório, para que elas possam nos ajudar. Né? Então, olha só, e a gente aprende no Espiritismo exatamente que as almas, o purgatório é um lugar de trabalho, é a terra, né? Onde uns podem ajudar os outros, onde as almas que ainda não se encontram em condições de ajuda, pedem por nós para que aqueles que estão mais acima possam nos ajudar. Então, bate muito com aquilo que a gente aprende no Espiritismo, né? Vitória de Jesus. Muito distante daquela ideia de que Jesus morreu para nos salvar, dando seu sangue, não importando a quantidade de pecados que a gente tivesse, nós estávamos salvos porque Jesus deu seu sangue para lavar os nossos pecados. Olha o que ele diz sobre a vitória de Jesus. Acreditamos que Jesus venceu definitivamente Satanás, mas sua vitória deve ser acolhida em cada um de nós e completada com uma vigilância e luta contínuas contra o mal até a sua total eliminação da nossa vida. Olha só que distância daquele sangue que nos lavou os pecados. Não, ele existe, né, em cada um de nós. A sua vitória deve ser acolhida em cada um de nós e completada com uma vigilância e luta contínuas. Quer dizer, ele deu o exemplo para que a gente pudesse seguir. É exatamente o que a gente aprende no Espiritismo. Demônios. O que ele diz sobre demônios? São espíritos, olha só, que se rebelaram contra Deus. É exatamente essa a definição no Espiritismo. São espíritos que ainda não são obedientes a Deus. Aí são espíritos inferiores, malévolos, que quando a gente dá oportunidade para eles, eles entram em nosso campo de energia e nos induzem a fazer coisas que nós não estaríamos fazendo se não fosse a influência deles, mas que existe em nosso ser, na nossa índole, porque ninguém é capaz de fazer aquilo que realmente não deseja. A gente sempre fala, influenciação todos nós temos, porque é o mundo espiritual, né, a dimensão dos espíritos interagindo com a dimensão da matéria. Agora, quando essa influenciação, ela não é combatida por nós, quando a gente avalia e vê que não é uma boa influência, nós nos deixamos obsidiar. Aí vem a obsessão, vem a fascinação e a subjugação. É aquela história, a gente ouve o que eles nos dizem,
A gente concorda, aí já é a fascinação, a gente gosta e aceita o que eles estão nos dizendo, e depois vem a subjugação, que é o terceiro estágio. Aí sim, nós vamos ficar influenciados por eles. Agora, uma obsessão dessa, uma subjugação, não começa com subjugação. Ela começa com influenciação. Aí a gente não reage, vai deixando, chega a um ponto tal que a gente não tem mais força, né? Aí é a atuação de espíritos que se rebelaram contra Deus. Os demônios, olha que antes a gente aprendia que o demônio era uma força tão poderosa quanto Deus, né? E a gente morria de medo dos demônios, um horror. E olha o que ele diz, que são espíritos que se rebelaram. Quer dizer, todo aquele que se revolta, quando ele compreende a situação, ele passa a incorporar a ideia. Então são espíritos que ainda estão na maldade que vão melhorar. Caminho da salvação. O que ele disse sobre caminho da salvação? Antes de entrar no reino de Deus, cada vestígio de apego ao mal dentro de nós deve ser eliminado. É o que acontece no purgatório. Então ele diz que purgatório não é uma região. Ele fala aqui, ó, não é um lugar, mas uma condição de vida. Ele fala isso de purgatório. Então, quando nós estamos numa condição de vida ainda cheia de inferioridade, cheia de erro, nós temos que lutar contra isso para que a gente esteja, então, a caminho da salvação. Então, olha que diferença daquelas ideias retrógradas, né, que antes a gente recebia da igreja. Céu. O que é céu? O céu que esperamos alcançar não é uma ideia abstrata, nem um lugar físico lá no meio das nuvens, mas uma relação viva e pessoal com a Santíssima Trindade. Ele usa a linguagem da igreja, mas falando que é uma relação viva e pessoal com a Santíssima, quer dizer, é estar em paz. É aquela consciência do dever cumprido, é estar em paz, é o contrário do inferno. Então, quando nós estamos no céu, é que nós estamos em paz. E assim vai, quer dizer, são situações que a gente vê, ele não deixou de ser, não é, o líder da Igreja Católica, ele continuou e agora está sendo beatificado, foi, né, beatificado. Quer dizer, ele não perdeu nada com isso dentro da igreja, nem a sua liderança, não deixou de ser papa e não deixou de ser católico, mas incorporou as ideias. Por quê? Hoje em dia, falar que existe um lugar que os espíritos vão... Isso é ridículo, as pessoas se afastam de uma doutrina assim. Então, o que acontece? É a modernidade, são as descobertas, é a clareza de pensamento que faz que a gente incorpore as ideias que vão sendo colocadas, né, que estão mais à frente e são muito mais lógicas. Então, quando se fala que o espiritismo se tornará uma crença comum, não serão todos espíritas, mas incorporarão as ideias que são da natureza. Né? Isso eu já havia falado, mas eu quis trazer, porque eu sabia que eu tinha essas respostas aqui de João Paulo, e é interessante porque isso vem provar essas coisas, né? As religiões precisam continuar existindo, porque cada uma tem seu ponto de vista, cada uma tem um caminho, cada uma tem um modo de apresentar a figura, né, de Deus, desse Pai, desse Criador, de alguma forma, que possa melhor condizer com a situação da pessoa, com o nível de compreensão dessa pessoa. Então é importante, né, o planeta não é tão grande assim, mas é grande o bastante para ter uma diversidade de cultura grande e precisa então de realmente uma diversidade de tudo. Nós temos diversidade de clima, diversidade em todos os pontos, por que não nas religiões? Mas todas elas, né, caminhando e elas vão entrar, né, por vários caminhos, elas entram por vários caminhos, mas vai sair um só, que é esse Deus, esse Criador que nos criou para a perfeição, que criou todos os seus filhos iguais, não privilegiou nenhum, que se ele privilegiasse algum, não seria Deus. Né? Essa é a primeira pergunta da lei de igualdade, que é a sequência do nosso assunto,
que diz todos os homens são iguais perante Deus? Aí vem, sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente assim: o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais, né? Realmente, né? O sol brilha para todas as pessoas. Aí Kardec faz um comentário: todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos são iguais diante dele. Isso vem a confirmar aquilo que nós falamos sempre aqui da figura de Jesus. Jesus não era especial no sentido de ter sido feito assim. Ele não foi criado com aquela perfeição, senão não faria sentido. Não é? Porque vamos imaginar um exemplo na nossa vida no dia a dia. As pessoas mais compreensivas, as pessoas que têm paciência, né, que possuem algumas virtudes. Uma vez ainda fizeram essa pergunta para o Chico, quando ele disse que as pessoas tinham que perdoar, né, 70 vezes 7, como está lá no Evangelho. Aí uma senhora virou para ele e falou assim: mas Chico, isso para você é fácil, porque você já alcançou um nível de evolução que realmente é fácil você perdoar, mas nós não somos assim. Ele disse: eu não sou essa grandeza que você está falando, mas caso eu tenha algum mérito nisso aí, eu não nasci assim. Eu fui conquistando. Então, esse é o fato, né? Claro que quando perguntaram a Gandhi se ele perdoaria uma situação que estava acontecendo, ele falou que ele não tinha que perdoar ninguém, que ele não perdoava ninguém. Aí falaram: mas como você não perdoa ninguém se você ensina o perdão? Ele falou: exatamente, quem perdoa é o Pai e não eu. Eu não perdoo ninguém. Eu não me ofendo com as pessoas, eu não tenho que perdoar ninguém, me fez nada para que tenha que receber meu perdão. Aí é a mesma situação, ele era uma pessoa de uma evolução espiritual maravilhosa. Então, para essas pessoas, é fácil perdoar, é fácil entender a dor, né? Como um aguilhão de aperfeiçoamento, é muito fácil. Mas olha só, não foram criados com essa elevação. Todas essas grandes almas, todos aqueles que vieram para a Terra servir de exemplo para a gente poder se estimular e fazer o trabalho de aperfeiçoamento, né, de reforma íntima, todos eles passaram por todas essas dificuldades que nós passamos. Todos tiveram que enfrentar a si mesmo. Tiveram que brigar consigo mesmos, com as próprias inferioridades, se desenvolveram o mal em si, porque também tem isso, né? Tá aqui no Livro dos Espíritos que o espírito, ele tem que passar pela fieira da ignorância. A do mal, não. O espírito só enfrenta a fieira do mal quando ele desenvolve esse mal nele mesmo. Porque o mal não foi criado por Deus. O mal foi desenvolvido pelo ser, pelo homem inteligente, porque não existe o mal nas outras áreas, nas outras criações, né, nos outros reinos. Não tem. Não tem o mal no reino mineral, não tem o mal no reino vegetal e nem animal. O que existe nesses reinos é uma cooperação intensa de um ser para com o outro dentro das suas limitações. Né? No reino vegetal, as plantas cooperam entre si. Quando elas são plantadas próximas umas das outras e são da mesma espécie, os frutos ficam mais doces, mais bonitos, crescem mais rápido, porque há uma cooperação entre elas,
Não se sabe como, mas há. Isso é comprovado. Aquela árvorezinha plantada separada, ela tem um desenvolvimento mais lento. Então existe uma cooperação, um amor rude ali, mas existe. No reino dos animais, a mesma coisa. Quando uma colmeia é atacada por uma vespa ou por outra coisa, as abelhas morrem, mas elas não abandonam as outras lá. Elas lutam até o fim pela vida da rainha. E elas vão morrer, elas sabem que não conseguem, elas não conseguem vencer uma vespa. Elas sabem disso, mas elas ficam lá lutando, cooperando umas com as outras. É uma cooperação no reino dos animais. Quem consegue ver isso, né? Quem se interessa por isso, observa isso no reino. Então, nos outros reinos da natureza não existe o mal. Não existe a maldade, não tem isso. Porque a maldade, ela é fruto do mau uso do livre-arbítrio, que nesses reinos não existe ainda. Então não é que sejamos inferiores aos animais. A gente já falou várias vezes sobre isso. A diferença, a distância entre o animal e o homem é a distância do homem para Deus. Isso está na codificação. Está escrito isso. Essa é a diferença. Só que no reino hominal, Deus, quando criou o homem simples e ignorante, todos os homens, todos os seres, quando a matéria-prima saiu do reino dos animais, não é? Aquele princípio espiritual em evolução entrou no reino nominal pelas mãos do Criador, ele imprimiu a sua marca ali.